E aí, turma, beleza? Bom dia. Estamos aqui com a nossa apostila, começando os nossos estudos hoje. Galerinha aí da turma 402, esteja acompanhando com a gente. Qualquer dúvida depois que a gente terminar a explicação, vocês podem perguntar aqui no grupo, tá? E a gente vai estar ajudando vocês. Só lembrar vocês que a turma 402, ela ainda não tem professor para quando voltar às aulas presenciais. Mas assim que voltar, vocês conhecerão o novo professor. Por enquanto, o professor que está dando assistência aqui sou eu. Mas hoje ainda será adicionada a professora Idilene e a professora Ângela, que também estarão ajudando vocês aqui no grupo, tá bom? Seremos 3 professores, fora a Clenilma, que é a orientadora escolar, que está já conosco aqui. Por enquanto, vamos dando esse apoio enquanto estivermos na aula híbrida. Mas assim que voltar no presencial, será outro professor, tá bom? Mas estou aqui disponível para os queridos alunos e também responsáveis. Mas vamos para a aula de hoje, né? Vocês que já pegaram a apostila, vão perceber aí que estamos com a aula de História, né? Aula de História, temos 2 aulas, com a aula ao qual teremos a introdução aos estudos históricos, né? Só temos uma aula de História mesmo nesse período inicial, nessa primeira apostila. Vocês vão entregar essa apostila no dia 29 ou 30 ou 31 de março, tá? De 29 a 31 de março vocês devem entregar a apostila e pegar as atividades avaliativas para fazer. Por isso, eu oriento a vocês que estejam anotando as maiores dúvidas, tá? Até mesmo tirando foto daquilo que vocês acharem mais útil para poder estarem guardando para eles poder fazer a atividade avaliativa, né? Para servir de apoio, de ajuda, de consulta, porque essas provas são de fato de consulta, mas vocês estarão entregando então essa atividade autorregulada aí, que é a apostila, no dia 29 e 30, então vocês não vão ter a apostila para poder fazer a atividade avaliativa. Então é bom anotar, tirar foto, tá? Para vocês estarem fazendo um resuminho daquilo que vocês precisam aprender, usar, né, para fazer atividade avaliativa. Então, faça um resuminho daquilo que vocês aprenderam, tá bom? Hoje a gente vai começar com História e vai ser bem breve, porque não tem muita coisa para falar. Porém, nessa introdução aqui, nós vemos, né, falando que a história é uma ciência que estuda os vestígios deixados pelo homem ao passar dos tempos, né? Esses vestígios, eles são chamados de documentos históricos. Esses vestígios que foram deixados pelos antepassados, pelos povos antigos, ao qual arqueólogos, que são os profissionais que fazem comandam as escavações, né, de antigas civilizações e tem essas descobertas juntamente aos historiadores de antigas civilizações e do que eles faziam, como era a cultura. Esses vestígios são chamados de documentos históricos. Por exemplo, você encontra uma cerâmica, um vaso de cerâmica do século I, né? Então aquela cerâmica, aquele vaso é um vestígio histórico. Se encontra uma ossada, né, de pessoas que viviam na pré-história, né? A gente vai falar depois sobre pré-história, talvez na segunda apostila. Se encontra essa ossada e tal. Essa ossada é uma ossada que representa um vestígio, um documento histórico, né? Eles podem também ser orais, por exemplo, você passa uma história tradicionalmente pela família, né? De pai para filho, isso é um documento histórico oral.
ele pode também ser escrito, né? Encontrou um livro antigo, um pergaminho, então isso aí pode ser escrito, um jornal velho, é um documento histórico escrito. E também em forma de objeto, como eu citei aí, o vaso, né, de cerâmica, obras de arte também, tecidos domésticos. Encontraram, por exemplo, em Pompeia. Pompeia é uma civilização antiga que, claro que existe até hoje, né? Mas Pompeia fica em Nápoles, na Itália. Mas a antiga Pompeia, ela foi assolada pela erupção do vulcão Vesúvio. E aquele vulcão, ele cobriu toda a cidade, né? E antigamente encontraram nas escavações hoje, que parece ter uma série aí na Netflix falando a escavação, encontraram uma espécie de fast food de Pompeia, né, onde serviu os alimentos lá na Pompeia. Então, na escavação encontraram algumas coisas que falam sobre os hábitos antigos dos povos antigos, né? Isso é interessantíssimo, né? Aí, entre objetos e outros, encontraram tipo um fogãozinho onde faziam os alimentos, as cumbuquinhas de onde colocavam e tal, uma espécie de fast food antigo, né? E esses vestígios que ajudam a remontar o que aconteceu no passado, né? Isso é interessante. Para a gente conhecer o passado, a gente precisaria de, primeiro, também ter as fontes orais, as pessoas que passam a história adiante, mas vocês sabem que oralmente fica difícil de passar a história com veracidade, cada um vai contar a história do seu jeito, do jeito que entendeu. Então, nem sempre vai corresponder à verdadeira história. Tem gente, por exemplo, que viveu na época da ditadura, que fala, que era legal, que não acontecia nada não, só pegava bandido e tal. Aí outros que viveram também na época da ditadura falam, não, foi terrível a perseguição e tal. Então, cada um vai contar do seu jeito, da sua visão, né? E isso, né, dificulta um pouco entender como é a realidade do passado. Por isso que tem os vestígios históricos que são deixados por escrito, que também, claro, vão remontar a visão de quem está escrevendo, né? Mas também tem os vestígios históricos materiais que são, como eu disse, os objetos, as obras de arte, as coisas assim. E aí, juntando tudo, a gente começa a entender como é que os povos do passado viviam, quais os seus costumes, as religiões que seguiam, a organização deles, como é que eram as organizações políticas, sociais. A gente vai começando a compreender a vida dos nossos antepassados, né? E aí os historiadores vão interpretando e passando isso para nós nos canais do YouTube hoje, vão passando para nós claro, tradicionalmente nos livros, vão passando para nós também através de revistas, através de documentários que passam aí na Netflix, por exemplo, né? Como esse A Escavação, eu recomendo, o documentário A Escavação, que está na Netflix. Então, estudar história é muito importante para compreender, como está aqui na apostila de vocês, para compreender a evolução de nossa espécie, né? E em um período de milhões de anos. E assim compreender a nossa história e de todo o grupo social que fazemos parte. É importantíssimo isso. A história está estruturada em 3 pilares aqui, a saber, o fato histórico, o sujeito histórico, o tempo histórico. Um acontecimento é um fato, se o acontecimento é um fato. Aí, se o acontecimento causar mudança na vida das pessoas, né, ela é considerado um fato histórico. Um acontecimento é um fato. Aí, se ocasionou esse fato uma grande mudança na vida das pessoas, é um fato histórico, né? E, por exemplo, a guerra aí ele citou, é um fato histórico, né? E os indivíduos que estão envolvidos nesse fato histórico são um sujeito histórico. Por exemplo, alguém que participou da guerra, esse é um sujeito histórico, né? E que participou ativamente, foi um agente da construção dessa história, ele é um sujeito histórico, né? E o tempo histórico, ele é o momento do acontecimento. O tempo histórico é quando acontece o fato histórico, né? Então tem o fato histórico,
que é o acontecimento que de grande relevância que muda toda a sociedade e tal, ou uma sociedade. E ele acontece durante um tempo, um tempo histórico. E quem participa desse fato histórico é o sujeito histórico, tá? Fique na cabeça de vocês isso aí. O tempo histórico é esse momento em que ocorreu o fato histórico, o tempo em que a consequência do fato permanece na vida das pessoas, como a cultura de uma sociedade, né? Aí a gente vai falar um pouquinho agora de evolução humana, né? Conforme está aqui, entre 100 mil e 200 mil anos atrás, surgiram os primeiros homens chamados de Homo sapiens, que é a espécie humana atual. Claro que há diversos posicionamentos quanto a isso, mas o nome que deram a essas pessoas antigas aqui era de Homo sapiens. Durante a sua evolução, o homem passou a desenvolver algumas capacidades, né? Conforme está aí na apostila de vocês, teve a capacidade de raciocinar, de adaptar a própria natureza para poder viver de maneira mais confortável. Eles foram desenvolvendo, né? Na verdade, este homem que surgiu primeiramente, ele que foi criado, ele foi colocado nesse ambiente, às vezes não tinha o necessário para poder sobreviver. Por isso eles eram chamados de nômades. O que é nômade? É uma pessoa que não tem lugar fixo para viver, né? Vai de lugar a lugar procurando o que tiver lá para poder sobreviver, né? E esses primeiros homens, eles foram descobrindo alguma forma para poder se alimentar. Eles caçavam, né? E eles se alimentavam desses animais e, além de, usavam a pele desses animais para poder eles se vestirem, até mesmo fugir do frio, né? Então eles aprenderam a cortar desses animais usando pedras, ossos, madeira, chifres, e usando esse material ele conseguia forjar ferramentas não só para caçar, mas como também para produzir arte, né? Eles usavam essas ferramentas para poder fazer o que a gente conhece como pinturas rupestres, pinturas nas paredes, né? E desenhavam coisas do seu cotidiano. E depois de desenvolver essas ferramentas, eles também criaram o fogo, aí conseguiram cozinhar os alimentos, né? E domestificar os animais. E nisso da domestificação dos animais e também da desenvolvimento da agricultura, né, começaram a plantar, eles começaram a se desenvolverem na beirada do rio e fixarem moradia nesse lugar. Aí pararam de precisar ir de um lugar para outro, entendeu? Não precisavam mais ser nômades, agora eles podiam ser um povo sedentário, ou seja, fixos em um lugar só, onde tinha alimento suficiente para sobreviverem. Isso possibilitou que eles parassem de correr tanto riscos pela caça, né? Porque com a caça há certos riscos, né? Até porque não havia só animais dóceis, vamos dizer assim, animais selvagens que poderia ocasionar danos a essas pessoas do passado. Então, com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais, eles conseguiram fixar moradia em um determinado lugar, começaram a criar gado, né? Criar galinhas e tal, o próprio alimento, e também produzir, com o desenvolvimento da agricultura, com a criação do arado e outras coisas, eles conseguiram plantar e colher. Dessa forma, ter uma cultura de sobrevivência sem necessidade de estar sempre correndo risco pela caça, né? Claro que eles continuavam caçando, porém em menos frequência, né? Porque eles conseguiam produzir o próprio alimento. Aí vem a invenção da escrita, né? Um grande marco, porque é o que separa, divide a história entre pré-história e história. Até a invenção da escrita é pré-história. Depois da invenção da escrita vem a história, né? E a escrita surge com a necessidade mais elaborada entre os homens, né, de se comunicar, né? E 4.000 anos antes de Cristo foram criados a escrita.
A escrita ela é uma invenção tão importante que é considerada o marco inicial da história da humanidade, né? Isso é muito importante. Essa visão foi gerada pela interpretação de historiadores modernos que consideravam apenas os registros escritos como fonte segura de interpretação da história do homem. Ou seja, essa interpretação de que há uma pré-história antes da escrita é porque eles entenderam que antes da escrita não se poderia afirmar com segurança, né, porque não tinha uma fonte histórica escrita, o que ocorreu no passado, tá? Aí tem umas atividades para vocês fazerem, tá? Aí tem a número 1 pergunta o que é história, vocês vão responder. Isso se encontra logo na primeira parte aí, que tá vendo aqui, ó, a história é uma ciência, isso tudo está aqui, né? Já está na primeira parte. Tem aí na segunda, a letra B, como os vestígios deixados pelo homem ao passar do tempo são chamados. Como são chamados esses vestígios? Aí, ó, esses vestígios são chamados de... Aí vocês vão responder. Aí na letra C, os vestígios deixados pelo homem ao passar dos tempos são chamados de documentos históricos e podem ser de quais tipos? Quais tipos podem ser esse documento histórico? Aí a gente vê aqui, ó, que os documentos históricos, olha, peraí, os documentos históricos podem ser tananã, tananã e tananã, né? Aí vocês copiam, já viram aí, né? E na letra D, por que estudar história é importante? E aqui fala o porquê estudar história é importante, está exatamente aqui, tá vendo? Então, a número 1 já tá facinho, tá? É só copiar. E na número 2 e na número 3 é só marcar. A pergunta é: leia o trecho do texto abaixo e marque a alternativa correta. A história está estruturada em 3 pilares: o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo histórico. Aí na letra A está falando: o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo histórico não fazem parte da ciência histórica. Não fazem. E a B fala: o fato histórico é muito importante para entendermos a história. Aí você vai marcar o que é correto, né? E na 3, leia o trecho do texto abaixo e marque a alternativa correta. Um acontecimento é um fato. Se um acontecimento causar mudança na vida da parte ou de toda a sociedade, o acontecimento é considerado um fato histórico, como por exemplo uma guerra. Aí a letra A fala: todo acontecimento é um fato histórico? Ou B, para ser um fato histórico, o acontecimento precisa mudar o modo de vida das pessoas. Isso está na própria frase aqui, tá? Aí você vai marcar a resposta correta. Bem, para a aula de hoje é isso aí, tá? Pessoal da 402, estejam atentos, façam essa atividade com todo cuidado, com toda atenção, e após isso, após fazerem, vocês podem perguntar aquilo ao qual tiverem dúvidas, tá? Fique com Deus, um abraço a todos vocês.